Boa noite a todos. Que bom estarmos juntos novamente. Eu peço a Jesus que sempre acompanhe cada um de nós e que nós sejamos dignos de tantas bênçãos que Jesus tem derramado em nossas vidas, em nossos corações. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecemos a Jesus pelos ensinamentos trazidos para que a gente possa conversar, para sermos felizes. Agradecemos a diretoria desta casa, sempre pela acolhida tão carinhosa, tão amorosa conosco. E agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, e dessa energia bondosa que vocês emitem para mim aqui na frente. Isso é gratificante. Nós vamos estrear hoje o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso estudo do Evangelho já está no capítulo 26. São 28 capítulos, faltam 2 capítulos para a gente concluir esse estudo do Evangelho. Depois a gente começa de novo, porque o Evangelho é para a eternidade. Inclusive, Emmanuel nos diz que lá no plano espiritual ele ainda vai em palestras para aprender o Evangelho do Cristo. E que ele se sente um crocodilo. Imagina quanto nós temos que aprender desse Evangelho, né? Kardec não cria moral nova, eu gosto muito de deixar isso muito claro. Kardec desenvolve a moral do Cristo. O assunto de hoje pode ser encontrado no Evangelho de Mateus e de Marcos. E aqui, como dissemos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Nós vamos ver esse item agora, ó. Dom de curar. É um item tão pequeno, não é? São tão poucas palavras, acho que dá para a gente terminar antes das 11 horas. Com certeza, né? Esse capítulo é pequeno, viu? Depois tem preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Então vamos ver sobre este dom de curar. Dom de curar. A gente poderia começar perguntando o que é um dom de curar. Dom de curar é a faculdade mediúnica que transmite fluidos magnéticos benéficos e salutares. A faculdade mediúnica que transmite fluidos magnéticos benéficos e salutares. Veja, uma situação do passe, né? Mas não é uma faculdade mediúnica? Então esse senhor que está em pé é médium. Em outras palavras, ele é um intermediário. Então está faltando os espíritos aqui, não é? Que acompanham. E aqui forma uma sequência. Acima deste, outro espírito, outro, até Deus, que nos atende através das criaturas. Deus poderia nos atender diretamente, mas Ele dá a oportunidade para todos serem úteis. Nos sentimos felizes de auxiliar o próximo. Isso é maravilhoso, né, gente? Há muitas moradas na casa de meu pai e há trabalho para todos. Todos. Inclusive desde já, não é? Então, o dom de cura é essa faculdade mediúnica que transmite fluidos magnéticos benéficos e salutares, auxiliando na recuperação da saúde de enfermos, né? De enfermos. Bom, já sabemos e lembramos então o que é dom de curar. Aí vamos observar que Jesus aconselha os apóstolos ao trabalho que eles tinham que iniciar. O trabalho dos apóstolos era um trabalho intenso. Claro que Jesus ensinou primeiro como fazer. Por exemplo, Jesus começa dizendo assim: curai os enfermos, falando para os apóstolos o que eles têm que fazer. Curai os enfermos. Mas Jesus mesmo curou enfermos, quer ver? Ó?
Ele é um doente, meu bom. Levante-se e vá para casa. Ele está se mexendo. Meu Deus. Ele está levantando. Veja que Jesus cura esse paralítico, que é um paralítico de nascença. Olha só. Então, Jesus está aconselhando agora os seus apóstolos: curai os enfermos, ressuscitai os mortos. E agora? A ressurreição de Lázaro? Vocês sabiam que a ressurreição de Lázaro? Lázaro dormia apenas? Não é eu que inventei, não, está no Evangelho, quer ver, olha. A ressurreição de Lázaro está no capítulo 11 do Evangelho de João, João Evangelista. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Os três eram irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Ele estava doente. No versículo 3, as irmãs Marta e Maria mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus realmente amava muito a Lázaro. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: esta enfermidade não é para a morte. Olha que interessante. Ele foi avisado. E Jesus responde: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que seu Filho, ou o Filho de Deus, que é Jesus, seja glorificado por essa enfermidade. Continua. Lá no versículo 11 do mesmo capítulo 11. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme. E eu não inventei não, tá? Está aí, ó. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. 21, versículo 21. Disse, pois, Marta, a irmã de Lázaro, para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, que se hospedava na casa de Lázaro, de Marta e Maria, se Jesus estivesse lá, a irmã a Marta, né, disse que o Lázaro não teria morrido. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, surgir novamente. E tendo dito isto, aí está no versículo 43. E tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Percebem? É um caso de catalepsia, em que a pessoa é considerada morta, porém ela está viva, adormecida. Não vai longe. Na Grande Murutinga, que vai até Mirandópolis, passando por Guaraçaí, Guaraçaí tem um caso da família Caldato, a avó do Valdair Palota. A avó dele simplesmente estava sendo velada na madrugada e sentou-se no caixão. Certamente não ficou ninguém, né? Os corajosos, né? É um caso de catalepsia. Quantas informações nós temos de que a ossada de algumas pessoas
a ossada, lá no caixão, for encontrada virada de bruço, com a barriga para baixo. Certamente ele foi enterrado vivo, né? Bom, mas para quem já ia morrer mesmo, mais cedo ou mais tarde, não é? Porque uma notícia que eu queria dar para vocês, não muito interessante, triste, é que Lázaro morreu depois. Realmente depois ele morreu. Então Jesus chamou Lázaro, ele estava dormindo e Lázaro voltou. Então o que nós temos que entender aqui? Ressuscitar os mortos. Se nem Jesus ressuscitou os mortos, ele está pedindo para os apóstolos ressuscitar os mortos. Então, o que significa ressuscitar os mortos aqui? Aqueles que estão encarnados, mas estão mortos espiritualmente. Eles só acreditam do berço ao túmulo, eles só pensam que são corpo físico, eles só admitem a matéria, então eles estão mortos espiritualmente. Percebem o que significa? Isso também foi quando Jesus disse assim para aquele jovem: siga-me. E o jovem respondeu: Senhor, espere que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus disse o que para ele? Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, que já estava preparado, vá anunciar o reino de Deus. Deixai que os mortos enterrem seus mortos, porque tinha muitos familiares lá que não tinham o nível de evolução daquele jovem, aqueles encarnados, materialistas, estavam mortos espiritualmente e poderiam enterrar o pai dele. Jesus aproveita para dar essa lição e diz: quanto a ti, vá anunciar o reino de Deus. Então aqui não é para ressuscitar cadáveres, porque a ciência demonstra claramente que isso é impossível. Embora algumas religiões aguardam o juízo final para que a ossada das pessoas sejam reunidas e as levantem novamente do túmulo. Isso é um absurdo. Não tem condições de ser isso, tá bom? Vocês viram que o próprio Jesus não ressuscitou nenhum morto. Gente, desencarnou, rompeu o laço fluídico que prende o perispírito ao corpo físico, não tem retorno. Existem situações de quase morte, EQM, muito bem descrita e vivida e relatada na internet. Tem vários casos de EQM. E também tem livros sobre EQM. Um deles é A Vida Depois da Vida, de Raimundo Moody Jr. Também tem Uma Prova do Céu, que é um livro de um neurocirurgião, neurocientista, Eben Alexander III, um norte-americano. Tem vários livros, vai. Então Jesus está aconselhando: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, traz esses que são materialistas para a vida espiritual, para compreender e praticar a lei de amor. Limpai os leprosos. Aí sim, nós vamos ver uma cena agora do filme Irmão Sol, Irmã Lua. Francisco de Assis e seus seguidores no Vale dos Leprosos, cuidando dos leprosos, porque eles eram colocados lá como um depósito de humanos doentes. Embora eles tivessem contato com a lepra, nenhum deles contraiu o vírus da hanseníase. Isso faz lembrar também um caso da irmã Madre Teresa de Calcutá, que tinha uma jovem que começou a trabalhar junto com ela, uma jovem bonita, novata na atividade, e logo um desses aidéticos se interessou por ela. Mas ela havia feito voto de castidade, voto de casamento com Jesus, ela era uma religiosa,
Então, ela simplesmente, não, eu não pretendo me casar. O aidético levou isso como uma ofensa, que ele teria sido rejeitado, e tirou sangue da veia dele, contaminado, e num ato de descuido injetou no músculo da moça, da novata, que havia dito que não queria casar. E ela nunca adquiriu, nunca foi soro positivo da AIDS. Veja que interessante. É a mão de Deus, né, gente? Expulsai os demônios. A palavra demônio era usada para todos os espíritos. Daimon, do grego. Inclusive Sócrates tinha um daimon, um espírito que o guiava, que o instruía. Expulsai os espíritos inferiores. Desobsessão, como a gente sabe hoje em dia. E Jesus fez isso, quer ver? Esse jovem está obsediado, faz uma bagunça danada. Jesus! Jesus! Jesus de Nazaré! Ouça-me! Ouça-me! O demônio sempre tenta tirá-lo na água e no fogo para destruí-lo. Se puder fazer alguma coisa, ajude meu filho. Tenha piedade. Ajude meu filho. Ora se atira na água, ora se atira no fogo. Deixe-o agora. Deixe-o agora. Olha a potência moral de Jesus. Porque não basta falar por espírito. Deixe o médium agora. Pai, meu filho. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Como eu dizia, não basta você falar para o espírito, afaste-se do médium, deixe de obsediá-lo. Em nome de Jesus, afaste-se. E ele poderá responder, em nome de Jesus eu fico. Tem que ter moral para isso. Tem que ter capacidade. Tem que ter sentimento de amor, de confiança em Deus, de caridade e de humildade. E Jesus conclui dizendo, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Está no Evangelho de Mateus. E isso deu o título a esse capítulo 26, que Kardec coloca muito claro e muito bem escolhido. Dai gratuitamente aquilo que recebeste gratuitamente. Como é que ocorre esses dons de curar? Para isso a gente tem que lembrar do fluido universal. Nós estamos mergulhados no fluido universal. É como se isso aqui simbolizasse o fluido universal, que nós estamos mergulhados no fluido universal. E esse fluido é tão sutil que ele atravessa todos os corpos. Como mais ou menos acontece, a ciência hoje já tem bem estudado, as partículas de nêutron. O nêutron atravessa a Terra de um lado para o outro como se estivesse passando por uma peneira, sem interferência. Ora, se já na matéria nós temos matéria que faz isso, que é o nêutron, que é pai do hidrogênio,
Imagina o fluido universal, o quanto ele é mais sutil, mais delicado, mais penetrante. Então nós vamos entender que o fluido universal é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Mas as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as vibrações do fluido universal se estendem pelo universo infinito. O som se propaga a 300 metros por segundo, muito lento. A luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Um fóton, uma partícula de luz, dá a volta na Terra 7 vezes em 1 segundo. 1 segundo. Agora você imagina o fluido universal para que haja comunicação instantânea de uma ponta da outra da galáxia. Imagina se não fosse assim. Numa ponta da galáxia está uma moça em dúvida: Senhor, será que eu devo casar? Pai, eu posso casar? Demoraria 100 mil anos, luz, viajando na velocidade da luz, para chegar ao Pai. Deus responderia: sim, filha, você deve casar. Mais 100 mil anos de volta. 200 mil anos já passou, ela já até casou, Deus já escolheu, já reencarnou outras vezes, entende? Então as comunicações espirituais se dão na velocidade do pensamento através do fluido universal. Isso é instantâneo, mas você acha estranho que é instantâneo? A física quântica já demonstra que se pegar 2 elétrons e emparelhá-los, coloca um numa ponta do universo e outro na outra ponta, você mexe num desses elétrons, muda o giro dele, horário para anti-horário, o outro inverte instantaneamente. Instantaneamente. Não poderia ser diferente, as comunicações de Deus têm que ser instantâneas. Porque senão a moça que queria casar ia demorar demais para ter a resposta. Deus controla o universo online, instantâneo, em tempo real, tempo real. Então, para entender essas curas, vamos analisar a fé e o magnetismo, que essa ação magnética no fluido universal pode produzir a cura. Então, aqui está um curador, um paciente, aqui ele está recebendo fluidos magnéticos benéficos, fluido universal, passa por ele e atinge o paciente, o enfermo. A capacidade do ser humano atual, em germe, é pequena. É um grão de mostarda. Mas um grão de mostarda, quando plantado, forma uma árvore maior do que uma mangueira. Estamos falando da mostarda, árvore, e não da mostarda, legumes. Um grão de mostarda é uma das menores sementes, é menor do que a cabeça de um alfinete, bem menor. E, no entanto, forma uma árvore maior do que uma mangueira comum. O que está dizendo aqui? Que as nossas capacidades atuais estão em germe, como que na semente da mostarda. Mas, pela ação da vontade nossa, da nossa confiança em Deus, elas vão se ampliar no futuro, serão imensas, imensas. A capacidade de Jesus é tão grande que ele é capaz de tirar um astro como a Lua, como a Terra, da sua órbita. Não o faz porque são espíritos superiores que obedecem às leis de Deus. Quanto mais superior, mais se alinha, mais se obedece à lei de Deus. Então, o ser humano de bem, que acreditando no seu futuro celeste, acreditando na vida futura, na certeza da felicidade que o espera, que compreendeu que fora da caridade não há salvação, retira de sua fé a força necessária e aí então se realiza os milagres, entre aspas, da caridade, de cura, de devotamento e de renúncia.
O que é que provoca a cura, então? A fé, o fluido universal, a presença de um Espírito superior e a permissão de Deus. Claro que o merecimento daquele que vai ser curado também, não é, gente? Claro. Porque tem doenças que ainda têm sofrimentos, têm aflições, que ainda não podem ser curadas. Elas não atingiram o ensinamento que elas vieram trazer. Porque é assim, viu, gente? Deus nos aconselha, Deus nos orienta, Deus coloca a sua lei na nossa consciência, muito clara, mas às vezes a gente escolhe caminhos dolorosos, com colheitas aflitivas, de ranger de dentes, de trevas, de sofrimentos. Escolhas nossas. Deus permite, nós somos livres. Liberdade de escolha. E então, fazer o quê? A gente escolheu, vai e passa por essas dificuldades. Quando a gente é teimoso e começa a errar no mesmo ponto, Deus manda uma pedagoga, uma professora, de altíssima competência, chamada dor. Aqui simbolizado por aflições, engloba dor, decepções, desilusões, sofrimentos. Essa professora ensina, e nós somos todos iguais, a dor nos iguala. A dor de desencarnar um filho é a mesma para um cristão, para um ateu, para um evangélico, para um maometano, para um budista, não importa, a dor nos iguala. Então o dom de curar, o que os apóstolos haviam recebido gratuitamente, o que os apóstolos haviam recebido gratuitamente de Deus, o dom de curar as doenças e expulsar os espíritos inferiores. Não é isso? Para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Por que ajudar a propagação da fé? Porque nós ainda hoje, 2000 anos depois, estamos muito ligados a fenômenos físicos. As reuniões que dão mais pessoas são aquelas reuniões mediúnicas de fenômenos físicos. Tem alguns centros na cidade de Andradina, que algum deles tem até reunião pública mediúnica, que não é normal isso. Reunião mediúnica é uma situação em que você vai fazer um atendimento fraterno para um espírito necessitado, e isso você não pode fazer em público. Da mesma forma como nós que vamos ao médico e precisamos às vezes tirar a roupa, não desejamos que isso seja feito em público. Eu, pelo menos, não fico à vontade, não sei. Eu acho que vocês também não ficariam à vontade. Então, atendimento a espíritos em reuniões mediúnicas é um atendimento fraterno, com todo carinho, com todo cuidado, com todo respeito à intimidade de cada um. Mas, não só esse centro em Andradina, mas, de um modo geral, as pessoas ainda querem ver fenômenos. Se falar que tem uma reunião de materialização, nossa, vai lotar, percebe? Então, é isto aqui, ó. Para ajudar a propagação da fé. A cura que Jesus fez, além de aliviar os doentes necessitados, ela tem essa função também, divulgar a fé, divulgar a confiança em Deus. E para não fazerem do dom de curar um comércio, nem um meio de vida. Por isso, dai gratuitamente aquilo que recebestes gratuitamente. Perceberam? Ficou claro? Como é que é a cura nossa? Olha, corpo. Como é que se trata do corpo? Com homeopatia, remédio homeopático, Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Com remédios de farmácia, alopáticos, né? Também com fisioterapia e etc. E o perispírito? Como é que se trata do perispírito? Essa energia que
liga o espírito ao corpo físico? Como é que se trata do perispírito, essa energia? Com água fluidificada, com passes, fluidoterapia, na água, nos passes e etc. Lembram? Mas nós somos um ser triplo. Nós somos um espírito que não dá para simbolizar. No livro dos Espíritos consta que o espírito, se for para a gente imaginar, é uma chama. Uma chama. Então, simbolicamente aqui, de forma muito grosseira, está simbolizado o espírito, que não é assim, completamente. Como é que se trata do espírito? Vamos revisar? Do corpo, quando a doença já materializou, a gente trata com remédios, com fisioterapia, com homeopatia, com tantas outras, cromoterapia e etc. Não é isso? Acupuntura, né? Cirurgias. Do perispírito a gente trata com fluidoterapia, no passe, na água fluida e etc. E do espírito, como é que a gente trata do espírito? Prece com o Evangelho. O Evangelho é o remédio para as nossas almas. Jesus disse isso. Trago-vos a boa nova, a boa notícia da lei de Deus, que é a lei de amor, justiça e caridade, da qual nós devemos compreender, mas já está escrito em nossa consciência. Mas Jesus vem para nos lembrar, porque nós esquecemos e nós desprezamos a lei de Deus. Questão 621 do livro dos Espíritos. Então precisa ser lembrado de vez em quando para nós. Nós a esquecemos, nós a desprezamos. E a Boa Nova está aqui, trazida por Jesus. Na verdade, a Boa Nova, gente, o Evangelho, é Jesus. E tudo que ele fez e ensinou e curou não está nos livros. Imagina, a cada segundo registrar tudo que Jesus fez. João Evangelista diz no seu Evangelho que se fosse registrar tudo o que Jesus fez, os livros não caberiam na terra. Barbaridade. Então, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Vale para nós também? Podemos cobrar pelos passes? Ou temos que lembrar que o homem que está em pé aqui é apenas um intermediário, um médium, e que o fluido não vem dele, vem de Deus, através dos Espíritos? Podemos cobrar o passe? Então eu vou pedindo agora, eu vou passando a imagem e vou esperar por vocês. Vocês vão dizer sim ou não. Senão eu não passo para frente, nós não vamos embora. Podemos cobrar pela água fluida? Não. Por quê? Quem fluidificou foram os Espíritos, a pedido de Jesus, pela permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, nada acontece, viu, gente? Nada. Podemos cobrar pelas palestras? Não, eu nunca cobrei de palestra aqui, em lugar nenhum que eu faço. Eu nem cobro em lugar que eu vou longe, nem em lugar nenhum eu cobro combustível, nada disso. Não é justo. Por quê? Porque muitas vezes a gente está intuído aqui na frente, isso é muito comum, a gente até perde o fio da meada quando distrai, por causa disso. Porque tem um espírito que me acompanha, que me intui. Eu não estou de gravata aqui não, tá? Isso é perigoso enforcar, gente, eu não gosto. Então, a gente tem esse acompanhamento, esse apoio. E eu vou cobrar o quê, se é ele que está me ajudando? Podemos cobrar pela psicofonia, só para lembrar que se trata de psicofonia. O Espírito vai dar uma mensagem, um Espírito protetor aqui, você vê que ele é de branco, né? Bacana, bonito ele.
vai dar uma mensagem através desse médium de óculos. Um esclarecimento, uma mensagem de consolo, uma orientação para a casa de oração, para as pessoas. Pode cobrar? Não. Podemos cobrar pela psicografia? O médium está escrevendo, mas sob a influência do espírito comunicante. Existe médium de psicografia de bons espíritos, mas existem médiuns de psicografia também de espíritos inferiores, escrevendo livros de terror, de vingança, de guerra, livros de violência, livros que destroem a família. São médiuns de espíritos inferiores. Por isso, muito cuidado, escolha as leituras boas, escolha os filmes bons e escolha sempre os conselhos bons. Porque isso alimenta a alma, né? O Espiritismo nos ajudou? Ajudou a cada um de vocês? Ajudou muito a mim. Ajudou vocês? Ajudou. Emmanuel diz assim, que o maior benefício que a gente possa fazer com o Espiritismo é divulgá-lo. Podemos cobrar para divulgar o Espiritismo? O Dalmo cobra alguma coisa para fazer o trabalho de divulgação maravilhosa que ele faz aqui nesta casa? Não. Percebe? Nem pode cobrar. Divulgue o Espiritismo, se precisar, use palavras. Olha que interessante. Então como é que é isso? Divulgue o Espiritismo com o vosso exemplo. Se precisar, use palavras. Essa era a orientação de Francisco de Assis aos seus seguidores. Vão divulgar o Evangelho de Jesus, o Cristo. Se precisar, usem palavras. Então tem que divulgar com exemplo. Chico Xavier deu de graça tudo que ele recebeu gratuitamente. Quer ver? O pai dele está organizando uma fila aí, ó. O que aconteceu aqui, pai? Tirou a sorte grande? Melhor que a sorte grande. O filho agora está no rumo certo. E eu cá, eu já sei. Não, Chico, eu trouxe essa galinha pro senhor. Agradeço, filho, agradeço. Pai do Chico organizando isso aí. Tudo, filho. Vamos fazer um portãozinho aqui no galinheiro. E se cada visitante trouxer uma galinha, Henricão. Pai, não pode. Donativa é para quem precisa. Seus espíritos falam isso porque não carece de pagar nem a carne, nem o leite. Pai, meu salário já é o bastante. Tem nosso trabalho também. Bastante para você. Fica certo que você, seu guia, quando morrer, eu mando na casa e você desmanda. Ainda pego esse tal. O pai do Chico tinha organizado assim, que cada um que fosse lá levasse uma galinha, um porco, um animalzinho. E aí ele falou para o Chico chegou e falou, mas o que está acontecendo aqui, pai? Tiramos a sorte grande? Não, filho, nada disso. É que cada um que vem aqui consultar com você e falar com você vai trazer uma galinha, um porco, um carneiro, algum objeto. Não, pai, não pode. O som estava baixo, né? Não pode. Imagina, trabalho do Chico de psicografia. Depende dos espíritos superiores. Os espíritos não vão aceitar esse trabalho e abandonam o Chico. E a mediunidade dele fica jogada aos espíritos inferiores, vira joguete. Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, doou todos os direitos autorais em cartório registrado. Chico Xavier escreveu milhares de mensagens às mães de Chico Xavier, a gente tem isso como o título. Aquelas mães que os filhos desencarnaram antes dela e que ela foi lá para receber um consolo e recebia mensagem. A minha prima mesma, a Leda, deu mensagem através do Chico Xavier. Ela desencarnou aqui em Andradina, no edifício, aqui embaixo, esqueci o nome dele, na praça, em frente à praça. Elma, Isso, Ema, edifício Ema. Edifício Ema, eu tinha esquecido o nome.
Ela tinha 18 anos e 2 dias. Ela pulou do 6º andar onde ela morava. Não tinha nenhum motivo, a não ser problemas espirituais. Isso em 77. Muita gente aqui nem teria nascido, né? Mas, depois em 79, meu tio já estava indo lá em Uberaba muitas vezes, recebeu mensagem de Chico Xavier. Uma mensagem maravilhosa, com detalhes familiares, de quem a acolheu, de quem ajudou-a, vovô Raul Furquim, Maria Helena Stamato, de Bebedouro, e tantas outras pessoas que aparecem na mensagem. Aparece até o nome José Atílio, mas aí a gente achou estranho essa mensagem da minha prima, José Atílio. Aí nós fomos conversar com a nona, com a avó, ela falou, vocês tiveram um tataravô com esse nome, José Atílio, que já estava no plano espiritual. Aqui eu vou mostrar uma cena que o sobrinho decepciona Chico Xavier porque ele estava cobrando lugar na fila. Se você chegasse com dinheiro, ele te passava na frente dos outros. Tem jeito de aumentar um pouquinho o som? Tem? Vamos ver se melhora essa parte. Que o meu eu já pus no último aqui. Eu vou comentar, vou tocar. Como você pôde desmoralizar o espiritismo assim? Cobrar dessas pessoas desesperadas por um lugar na fila. Tio, eu sou Altair. Não, eu não quero ouvir mais nenhuma palavra. Hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. Só uma coisinha. Você vai arrepender, viu? Quem é que aguenta toda essa doação? Essa desordem toda que o senhor deixa pra trás? Sem eu, é só você e esse bando de miserável. E o resto do povo, Pedro Leopoldo? Essa povoada toda fala que o senhor acabou, destruiu com a paz a cidade. Emmanuel disse que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Chico Xavier nunca cobrou nada, embora ele fosse muito pobre mesmo, economicamente. Olha que interessante. As pessoas ficavam muito agradecidas, davam um relógio de ouro, o Chico deixava de um lado ali, vinha um na fila, olha Chico, tudo bem, tudo bom? Ah, estou com dificuldade, eu não tenho um relógio para controlar a minha hora, para ir trabalhar. Ah, está aqui o relógio, meu filho. Já passava para frente. Um goiano, milionário, ficou muito agradecido por ter sido atendido por Chico Xavier, doou uma fazenda em Goiás para o Chico Xavier. Uma fazenda com a escritura passada, imatriculada, registrada em cartório para o Chico Xavier. E o doutor Eurípides Tan, médico particular de Chico Xavier, disse assim, eu vi Chico Xavier gastar dinheiro para transferir uma fazenda em Goiás, que lhe foi doada por um milionário goiano, para poder entregá-la, a fazenda, o quanto antes para os pobres. E é interessante que na doação dessa fazenda, ele doou a metade para uma instituição católica. Quando ele vai entregar isso para as pessoas católicas, as freiras quase desmaiam, mais ou menos igual aquela cena do filme do outro lado da vida, não. Mudança de hábito, né? Mudança de hábito. Goste. É verdade, é verdade. Embora tenha a mesma artista feito outro filme que é Mudança de Hábito. Mas, então, no filme O Ghost, aquela senhora morena vai entregar o cheque e ela não quer soltar o cheque. A freira desmaia quando lê o valor. Foi o caso da fazenda que o Chico doou. Então, gente, orientar, trazer luz, etc., nós não podemos fazer isso não, ficar quietinho, nem cobrar. Por quê? Porque além de ter as implicações que nós já falamos, porque é a obra dos Espíritos, aqueles que não tivessem dinheiro podiam falar, mas eu não posso receber mensagem, eu não posso receber água fluida, eu não posso receber a cura porque eu não tenho nada no bolso. Não poderia acontecer? Claro que poderia.
vou pular uns 2 slides, só para a gente ir embora, né? Eu vou passar só esse slide aqui e vamos embora. Aquele que ora, para os bons espíritos, ele está orando para os bons espíritos. A mensagem, a oração chega a Deus instantaneamente. Quando os bons espíritos estão recebendo aqui, Deus também já recebeu antes deles. E o atendimento dessa oração volta de Deus através dos bons espíritos para atender aquele que ora, de forma que todos os espíritos possam ser úteis, trabalhar, sentir-se feliz por ajudar ao próximo. E o Espiritismo é uma maravilha, porque ele tirou os intermediários. Nós não precisamos usar um bispo, um papa, um padre, um dirigente de centro espírita, um presidente, um diretor espírita. Não precisamos usar nada de intermediários. Nós podemos orar diretamente a Deus. Isso é uma maravilha. O Espiritismo nos tornou contato direto com o Pai. E é isso que nós temos que fazer cada vez com mais intensidade. Conexão com Deus. Conexão com Deus, isso é necessário. Deus é a fonte da vida. Nos conectarmos com Deus, nós seremos cada vez mais felizes. A oração é um caminho, tá? Também, além da oração, há aquela situação em que a gente faz meditação, também ajuda muito, viu, gente? Meditação com Divaldo Franco, meditação com Brian Weiss. Eu uso muito Brian Weiss, que é um norte-americano. Então, nós podemos orar diretamente para Deus, não precisa de intermediário, não precisa de pastor, não. E quem nos atende? Deus, através dos bons espíritos. Isso não é uma maravilha? Porque assim, nós não temos que ficar pagando, como no passado, e isso vai ser motivo da palestra, conforme eu mostrei no item. Alguém vai falar aqui. Vai falar sobre as preces pagas. Certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês, o carinho, essa energia maravilhosa que vocês direcionam para mim. E peço que nós sejamos sempre dignos de tantas bênçãos derramadas sobre as nossas cabeças. Muita paz a todos.